Olá, toda semana aqui no Câmara Livre, a nossa missão pública, inclusive, é de trocar experiências sobre trajetórias de vidas. E a partir da experiência e da trajetória dos nossos convidados, oferecer a você um panorama sobre uma visão de mundo, para quem sabe, eventualmente, você utilizar essas experiências para olhar o mundo ao seu redor e, quem sabe, olhar um pouquinho os seus objetivos e horizontes no tempo. Vera Marisa Regina Casério, filha de José Regino, da Secretaria Municipal de Educação da Gestão Escolar, tal qual a filha, por bastante tempo, com histórico aqui na cidade, e da dona Ivone. Obrigado por comparecer aqui no nosso bate-papo. Prazer estar com você, Nelson. É sempre um prazer conversar com o Nelson Gonçalves e com o Nelson Taberá. A gente começa esse bate-papo tentando fustigar a memória afetiva de infância dos nossos convidados. É aquele fato, um objeto, um elemento, uma lembrança que sempre quando você olha para aquele período, em qualquer uma das fases da idade, às vezes na primeira infância, às vezes no ciclo da frente, em casa, no canto, um lugar, um gesto, um cheiro, você saberia que de bate-pronto acessar uma memória afetiva de infância sua? Quando você começou a falar, eu tive uma lembrança assim imediata do meu primeiro dia de aula. Na escola, era lá na Igreja Nossa Senhora Aparecida, era uma escola municipal, uma classe, chamava-se Padre João. Eu não tinha idade para frequentar o primeiro ano, precisava ter 7 anos, eu tinha 6 anos, me lembro, morava ali próxima, do meu pai e minha mãe me levando. Meu pai, nessa época, já era... chamava-se diretor do Departamento de Educação e Assistência Social, o DEAS, que seria hoje a Secretaria da Educação. Ele já era o diretor e ele e minha mãe, levando nesse primeiro dia de aula, atravessando a pracinha da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Essa foi a primeira lembrança que eu tive. E a primeira lembrança já vem na educação, né? Vera, você tem 2 vínculos naturais da sua trajetória que estão intimamente ligados desde casa com a questão da educação. Citei o pai, José Regino. Num determinado momento, ainda com o papel de filha, você olhava dentro de casa, o gestor, aquele que estava cuidando de um papel que depois o destino o trouxe, e a gente vai falar sobre alguns dos seus desafios na fase seguinte. Como é essa ideia do olhar sobre mais de um ponto de vista? Da mãe, sobre o sistema, da filha que olhava o pai lá atrás, cuidando desse sistema, e depois você experimentou, e por isso a pergunta integrada talvez, o papel de gestora. Eu me lembro, assim, enquanto eu estudante, aquelas conversas acaloradas sobre educação na noite na minha casa, eu não tinha assim, a menor noção do que eu faria ainda, mas sempre escutei e convivia com diretoras de escolas naquela época, ali conversando, discutindo, era um número mínimo, né? Era um grupo muito pequeno, mas eles discutiam, falavam do parque infantil, que ia inaugurar o parque infantil, né? Eu não tive oportunidade, mas tenho um irmão, o Juca, que foi o primeiro aluno matriculado na EMEI Estélio Machado Loureiro, aquela época parque infantil, vizinho à Igreja Santa Terezinha. Então, escutava tudo aquilo, talvez isso tenha me despertado, mas era uma visão muito mais romântica, um avanço, mas assim, tudo tratado muito em petit-comité. E, de repente, eu me vi, né, me lembro quando eu fui convidada pelo Gasparini, eu era diretora de uma escola na Bela Vista, no Centro Social Urbano funcionava. Fui convidada pelo Gasparini para ir trabalhar na prefeitura como diretora de divisão e departamento. Tínhamos um só nessa época. E quando eu fui contar para o meu pai, ele falou, de jeito nenhum. Por que não? Porque você é muito nova para enfrentar tudo isso. Eu falei, quanto antes, melhor. Né? Contra a vontade dele, eu assumi.
Ele achava que não devia, precisava ter mais experiência, mas aí nas conversas contava para ele já estava ficando somente em casa, saía pouco, e ele dava algumas sugestões, era muito gostoso ouvir tudo isso. E trabalhei com aquelas diretoras que frequentavam a minha casa junto com ele, tentando buscar novas propostas, novas atividades. Quando a gente conversa aqui na nossa gravação, numa demarcação de tempo, sobre essa questão da visão e dos horizontes que a gente tem sobre a educação do país onde a gente vive, a gente tem talvez uma simbologia para fazer um outro recorte aqui. A gente vive agora uma discussão em função de uma diretriz do governo que venceu a eleição, onde a palavra conservadora ou de conceitos, valores e costumes talvez esteja mais sobre a identificação da proposta, que ainda não foi apresentada pelo atual governo, mas nesta linha de raciocínio. E você é normalista, de um período lá do Colegial do São José, onde esse tipo de formação, com esse viés, era muito mais sedimentado para a noção daquele tempo, para quem não acompanhou. Como você vê essa ideia desses conceitos gerais, ainda que sejam genéricos, aplicado a essa questão da busca de valores, conceitos civis, cívicos, nacionalistas, se for o caso, adequados à questão da educação? Eu fui formada, né, fiz o normal, como você disse, no Colégio São José, mas continuei fazendo letras, depois pedagogia. Foi aí que eu descobri, de fato, o meu caminho. Né? Fui professora, fui diretora de escola, fui supervisora da educação infantil, do ensino fundamental, da educação especial. Então, passei por toda uma experiência, mas isso foi agregando, e quando eu fui para o mestrado, para o doutorado, e continuando, novos horizontes, novas propostas. Eu brinco sempre que quem fica 15 dias sem ler sobre educação já está desatualizado. Né? E não perdi esse vínculo com a leitura, com a busca de novas propostas em outros países, sempre procurando. A questão de você ter a formação de valores, os valores universais são fundamentais em qualquer lugar, em qualquer escola. Os valores estou só me referindo a esses valores universais, solidariedade, respeito, ética. Né? Nesse sentido, eu acho que a gente deve continuar trabalhando, porque as crianças, os alunos, precisam desse reforço. Eles têm em casa, mas a escola está reforçando esses valores. Agora, eu não vi, não tem nenhuma proposta ainda para que a gente possa avaliar se vai avançar, se vai continuar no conservadorismo. Nós estamos na guarda, até porque um grupo que dê sustentação não mostra para a gente, no Ministério, não mostra para a gente qual a direção isso vai tomar. Não vejo. É lógico que isso... Sou sempre a favor de crescimento, né, de evolução, isso sim, de reflexão, de análise, nada de se implantar nada sem primeiro refletir com o grupo, discutir com o grupo para poder implantar. Você teve uma experiência de formação na tua última passagem pela Secretaria de Educação, que a gente discutiu muito aqui na nossa missão pública, né? Que fazia uma intersecção organizada sobre um programa, de um plano de governo, inclusive para estudos que a gente acompanhou com professores que estavam, do ponto de vista acadêmico, analisando essa questão da adaptação e do ajuste, da renovação e atualização dos planos de educação para cada faixa etária, os saberes e os sistemas de aprendizado em relação professor, aluno, organização da escola dentro de cada comunidade. E em um outro núcleo, também tivemos a oportunidade de acompanhar com você e aprender nesse sentido, dessa troca de informação pela nossa missão pública, a ideia da relação entre comunidade, pais, alunos e escola. Como pensar nessa escola daqui para frente, olhando para o horizonte,
se nós estávamos comentando aqui fora do ar que a demanda é por escolas integrais, por uma série de razões socioeconômicas, com os pais cada vez mais distantes dessas unidades? Olha, a questão é básico e é fundamental. Como que uma criança que tem 4 anos hoje, 5 anos, ela vai para o primeiro ano, ela já não tem mais aonde ficar? Qual a mudança? Ela precisa, né, desse período integral. A família precisa, a criança precisa, você vai ficar na rua? Né? Então, vai aumentar o número de escolas para poder diminuindo o número de nascimentos, né? Taxa de natalidade. A faixa de natalidade diminui, mas você precisa da escola para o período integral. O período integral não tem que ser apenas para a educação infantil. Ele tem que dar continuidade no fundamental. Isso é básico. Não adianta ter lá no ensino médio só, se nós não temos no primeiro ano do ensino fundamental, que até poucos anos atrás era o pré na educação infantil. Essa criança, e aí, ela fica onde? Vai entrar de manhã e sair à tarde. Ela tem que entrar no período da manhã, sair no período da tarde, fazer tarefa no período da tarde, ter atividades que ajudem a desenvolver mais ainda a questão do conhecimento, do raciocínio lógico. Ela tem que usar todo esse período, lógico que para brincar, porque são crianças, tudo de forma lúdica, mas importante que ela permaneça na escola o período integral. Isso vai muito além, em um único fator que a gente está acompanhando aqui, da simbologia de discutir o hino nacional, se toca ou não nas escolas, né? Toda a escola sempre tocou no hino nacional, não é nenhuma novidade isso. Cantava o hino da bandeira. Não vejo nenhuma novidade, algo novo. Isso aí. A preocupação não é essa, isso já existe, deixa que aconteça conforme a realidade de cada escola e de cada local. O que a gente precisa é refletir sobre a qualidade, a dialética da qualidade e da quantidade. Precisa ter escola para todos, mas escola de qualidade, não é qualquer escola. E como fica um tema que vai ser simbólico, mas para citação aqui não tão simbólico assim, da questão da terceirização da educação pelos pais, a questão da relação de consciência com os filhos, porque também fica muito simplista, se a gente não deixar de puxar a orelha, de que não dá para integrar e entregar só para o Estado de manhã para pegar à tarde, e tem a questão da sobrevivência, dos vínculos, sim, todos que ficam perdidos nesse elo. Olha, é complicado você falar que a família está terceirizando a educação do seu filho, mas é um trabalho de mão dupla. Não consigo ver escola que não tenha paz, escola, crianças que sejam apenas deixadas na escola. Os pais têm um objetivo no momento de deixar o filho ali. E a escola tem os seus objetivos. Quando você vai escolher em que escola você vai colocar, você tem que saber qual é a proposta pedagógica dessa escola, né? E o tempo que eu permaneço com meu filho, que ele seja de qualidade. Não é cada um no seu celular ou no seu iPad, no seu tablet, né? Nós estávamos num restaurante jantando aqui essa semana e estávamos um grupo grande conversando e tal. O compromisso é não ficar mexendo no celular. Ao nosso lado, um casal de namorados jovens, o tempo todo cada um ficou no seu celular, né? Então, como que a criança pode conviver com isso? Ela fica na escola porque é melhor, é importante, tem qualidade, trabalha a questão da humanização, mas ela precisa de ter esse tempo com a família. É fundamental. Sem o risco da superficialidade de mencionar algo sem juízo de valor, até por não ser especialista nisso, mas não deixando de tocar neste problema, que acabam gerando tragédias no tempo. Gerou em Goiânia, gerou em Campinas com o mais adulto dentro da igreja, gerou agora, infelizmente, em Suzano. A palavra que me vem à cabeça é como fica a questão dos vínculos emocionais a partir da criação
e de dentro de casa, que a gente estava falando, desses filhos que, regra geral no perfil, regra geral aqui para tomar cuidado, se você identifica todos os perfis têm problemas de não pertencimento, de não ser aceito no meio, de bullying, de isolamento lá dentro de casa e de outros tantos em todos esses perfis. Como você vê essa palavra, se ela é chave ou não para essa questão de não julgar, mas de identificar o que a gente está fazendo de errado a respeito dessas tragédias? Não dá mesmo para julgar. Cada caso é um caso e uma situação. Mas por isso que eu disse, não consigo entender uma escola que não tenha a família como parceira, para saber o que é que está acontecendo na família, com a criança dentro da escola, na casa, no convívio familiar e o que está acontecendo dentro da escola. Por isso que a gente tem que chamar os pais, tem que conversar, tem que descobrir, é uma descoberta, porque nem sempre o pai quer dizer para a gente o que é que está acontecendo, mas a gente sente essa sensibilidade, o professor, o educador tem que ter, de o que é que está faltando, né? É em casa e o que é que está faltando na escola. Momento que você sente o isolamento dessa criança na escola ou na família, é um pedido de socorro. Esse é o papel do professor também, de sentir, de descobrir, de chamar a família para ver aonde está a dificuldade. Se é o isolamento lá, que está refletindo aqui, ou se é aqui na escola que está tendo algum problema aqui, ele leva para casa. O bullying, a gente sabe que existe, está assim, muito presente na escola e nos grupos que a criança convive. Ela não convive só a escola. Claro. Esse não é o único grupo. Tem o grupo social, tem o grupo da igreja, tem o grupo da comunidade, tem o grupo da rua, né? Ela tem o grupo do esporte, do futebol, do seja o que for. Tem muitos grupos. Então, isso tem que estar integrado para que a gente possa conhecer melhor essa criança que está apresentando algum problema, para que haja uma melhor socialização e que ele não sinta essa dificuldade. A sua experiência certamente dá um indicador aqui, dadas as várias tarefas que você executou ao longo do tempo, de que boa parte dessas problemáticas acabam estando ali no feeling do educador no dia a dia. À medida que você vai lidando com esses grupos, nas faixas etárias dentro da sala de aula e no convívio da escola em si, você tem ali um indicador originário de que aquele menino, aquela criança, aquela menina pode ter vindo de violência dentro de casa, enfim, de todos os outros dissabores de lares desagregados. Eu comento sobre isso para ver a sua visão como cidadã, se olhando para a escola do futuro, que a gente chama, no sentido de perspectiva, se tem sentido pensar em intersecção ou não, eventualmente até com um psicólogo fazendo. A presença do psicólogo dentro da unidade escolar lhe faz algum sentido? Faz sentido. Eu trabalho numa escola em que a gente tem uma psicóloga que faz um trabalho fantástico. Nos intervalos ela anda, percebe quem é que está sozinho no horário de almoço, quem está almoçando sozinho, se alguém está brincando. E essa descoberta, ela nos ajuda. Esse olhar dela ali. O olhar dela e também se for o caso. Dos professores, né? O professor tem esse feeling. Ele percebe quando a criança tem uma mudança de comportamento, quando a criança começa a se isolar, quando a criança fica um pouco mais agressiva dentro da sala de aula. Então, esses fatores são discutidos semanalmente, né? Isso é fundamental para ajudar essa criança. Que a Vera, estudante, não apreciava muito. Eu, por exemplo, a aula de Química e de Física era um terror. Eu aprendi o suficiente para passar no vestibular. Olha, a Vera não apreciava Física e Química. Sempre fui profundamente tabela periódica, humana. Não entendi até hoje, porque tem que aprender a massa. Nem sei para que serve. Né? Mas as matérias, os conteúdos da área de humanas sempre foram minha paixão, né? Até hoje. Tanto que segui
para fazer mestrado e doutorado, sempre nessa busca de gestão da educação, gestão escolar, as políticas públicas em educação, que foi o último trabalho meu com políticas públicas em educação, foi no doutorado. Sempre fiquei devendo e devo até hoje física, química e matemática. Vera, mas tive excelentes professores, né? Eu é que não fui muito competente. Ser secretária municipal de educação de uma cidade de porte médio, aqui do Horizonte de Bauru e do Orçamento, significa, você fez mestrado e doutorado aqui em gestão escolar e gestão de educação, ser uma administradora de um tamanho de uma prefeitura de centenas de cidades, em uma enorme padaria, um gigantesco restaurante, uma enorme central de logística de transportes, entre outras coisas, inclusive de estoque de alimentos e de demandas. É uma loucura. Mas para isso que a gente tem que se cercar de pessoas competentes. A competência em cada uma das áreas, né? Licitações, são imensas, são coisas que se você não tiver uma equipe competente, você não dá conta. Né? E é difícil, muito cuidar do uniforme, difícil. Da compra, que a licitação foi, o fornecedor não entregou, a licitação entrou com recurso, numa licitação, parou e o ano escolar começou. Material escolar, que é uma infinidade, né? Naquele tempo a gente comprava muita coisa, porque as escolas não tinham condições de comprar. Faltava um lápis, não podia entregar o material. Aquela marca não estava sendo entregue, porque não existia mais, demorava um mês para chegar a um acordo junto ao jurídico, que é um trabalho também extremamente competente para nos dizer, olha, só faltando o lápis, não podia entregar mais nada. Suporte operacional, administrativo, jurídico. Sim. Todo tipo de suporte, todo tipo de conhecimento. Por isso que cada um tem que ser competente na sua área e você trabalhar com essa equipe que te dá essa sustentação. Dificílimo. Sem nenhum exagero, é uma rede com setores, departamentos, divisões, diretorias maior que muitas prefeituras. Muitas prefeituras e um orçamento que tem que ser extremamente equilibrado em áreas, né? Eu sempre tive uma grande preocupação, Nelson, e depois fui, e era contra, né? Antigamente, no começo. Tenho medo que a escola se torne um grande restaurante, se torne um posto de saúde, né? Saia da sua vocação originária no contexto. Se perca nesse... Né? Essa sempre é a preocupação, a prioridade é a questão do conhecimento, é a socialização do conhecimento. Segundo os dados dos sindicatos que envolvem a questão dos professores e acompanham o magistério no dia a dia, nos seus diferentes níveis, por uma série de razões, os professores estão adoecendo mais. A relação entre pressão, de todos esses papéis sociais. Você estava lá e continua próximo de a experiência de vários deles. Como você vê essa preocupação da questão mental, de saúde higiênica, psicológica? Olha, não é só mental, é física também. O desgaste de um professor é muito grande. E você vê professores que trabalham em 3 ou 4 escolas. Para dar uma média de vencimento razoável para satisfazer lá as necessidades da família dele, o mínimo. Né? Então, esse é um tipo de estresse. Sim, carga horária porque você excessiva. Prepara lá a sua aula, prepara a sua aula aqui, aquela escola tem uma proposta, esta aqui tem outra. Então, física também, porque ele corre para lá, ele corre para cá, ele não tem um tempo, né? É importante que todos tenham um tempo de descanso, de relaxar,
de uma leitura que não seja uma leitura técnica, que seja uma leitura que te dê prazer, de ler os jornais. Eu não fico sem ler, ainda sou do tempo que eu adoro pegar no jornal para ler. Eu não saio de casa sem ler um jornal de Bauru, né? E um jornal do Estado. Todos os dias, isso é sagrado. Então, quando eu vou viajar, que eu chego, como agora, estava 5 dias fora, parece que eu estou perdida. Então, mas o professor não tem mais esse tempo. Para isso, eu levanto 5h30 da manhã, 15 para 6, para poder fazer isso. E chegar na escola às 7h30 da manhã. Então, o professor está se desgastando demais. E ele tem que estudar. Ele tem que preparar o material. Né? Não está tendo tempo para isso. Então, o desgaste. E a pressão. Né? As pessoas cada vez exigem mais da escola, do professor, a atenção, o número de alunos. Se com 20, 25 alunos está difícil, imagina se nós chegarmos nos 60, que está previsto para você trabalhar. A alfabetização, importantíssimo. O momento da vida da criança, a preocupação não precisa ser na educação básica, precisa ser lá no ensino fundamental, na educação infantil. Ele precisa, além de ler e escrever, não é só letramento, não é só alfabetização, tem que entender, tem que compreender, tem que discutir, tem que aprender a refletir. Então, é um momento complicado na vida do professor. Todos os estudos que a gente teve a oportunidade aqui na intersecção do nosso papel público para relembrar em um outro recorte dessa questão do desenvolvimento humano da criança, do ser humano, apontam lá para a chamada primeira infância, até os 7 anos, como fundamentais. Não significam que os outros não sejam importantes, não, mas essenciais para formar essas cognições elementares, iniciais, para depois o processo de desenvolvimento humano, psíquico, deslanchar. Olha, eu me bato muito nisso e a minha preocupação é essa. Todos são fundamentais, todos são importantes, mas a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental vão te dar a oportunidade de você ser um leitor, desenvolver a questão da leitura por prazer e não por necessidade, ficar respondendo uma ficha de leitura, né, que vem num livro para ver se ele leu o livro. Tem tantas outras formas de você descobrir e que dão prazer para a criança, tantos livros que dão prazer da leitura. Né? Tem que investir maciçamente nessa fase para que ele, até o 5º ano do ensino fundamental, para que ele possa deslanchar nos demais. Se a gente pega os dados e todo ano a gente olha para as estatísticas, porque também gostamos e lidamos com ela no dia a dia, de todas as fases, no tempo, no ano passado surgiu mais uma, natural, todo ano a gente refaz isso, há ainda uma dificuldade de compreender o que precisa ajustar ou quais as razões, por exemplo, para você olhar, segundo os números, de que boa parte dos alunos, e isso não é em Bauru, estou falando do ponto de vista geral, com diferenças regionais em todos os outros estados, de que ele vai bem ou razoavelmente bem ou bem melhor do que a fase dos 15 anos para passar para o ensino médio. Quando rompe esse ciclo e passa para o outro, o rendimento cai muito. Aí eu fiz uma experiência de dar aula voluntária em cursinhos aqui, chegam lá meninos que estão com dificuldades de formar frases, de pensar a elaboração de um raciocínio lógico, com começo, meio e fim, quem dera escrever um texto. É um desafio entender esse ponto, porque até os 13, ali 14, tem uma realidade, e quando passa para outra fase, chega lá no final do colegial para o vestibular, os números caem. Veja bem, se ele tem todo esse processo, se ele faz essa caminhada, porque é um processo, não acontece de um dia para o outro. Se ele faz essa caminhada desde quando ele entrou na escola e ele faz esse processo de reflexão sobre aquilo que ele lê, sobre fatos da vida cotidiana, desde a economia, político, social, ele vai trabalhando tudo isso, não tem como haver um rompimento.
é porque isso, não, de fato, não aconteceu durante esse processo. Os elos não foram bem sedimentados antes. Não, eu acho que tem que vir, tem que acontecer permanentemente desde que a criança entra na escola, desde a leitura de um livro infantil até a leitura das grandes obras que ele vai ter que ler no ensino médio, do 6º ao 9º ano ou no próprio cursinho. Não adianta investir só lá, tem que investir aqui na base para crescer. Toda vez que a gente se encontra, eu pergunto e falo se o Paulinho já conseguiu organizar a questão do que a gente chama de quietude dentro da Vera Marisa Regina Casério, porque você não para. Não paro, continuo e ele continua buscando também para ver se... Eu tentei parar 2 meses, mas aí veio a proposta de universidades também, porque aí eu parei, falei, agora eu vou dar um tempo. Mas veio outra universidade, veio outra escola de ensino de educação básica e eu não consegui parar e ele continua, coitado, procurando até hoje essa paz que não encontra aqui. Quando você tem um tempo com você mesmo, ele está ligado a um quê? A uma boa comida, um vinho, uma música, um livro? Adoro música, livro, boa comida e com os amigos, você sabe disso. Vera Marisa Regina Casério, muito obrigado por você ter feito o recorte nesse bate-papo e encontro aqui conosco também. Uma delícia, lembrei de coisas tão passadas, outras um pouco mais próximas, mas que sempre fizeram muito bom. O bom de tudo é que a melhor fase da vida da gente é a que a gente está vivendo nesse momento. Né? Onde você trabalhou que foi o melhor momento, o melhor lugar para trabalhar é sempre aquele que eu estou trabalhando naquele momento, é aquele que me faz mais feliz. Muito obrigado. Então, só para fazer um registro ali, porque acaba sendo um documento público, histórico também, a gente está gravando no mês de março da mulher, mas apenas uma coincidência, então que isso seja multiplicado pelos outros meses. Sempre. Nós conversamos no Câmara Livre de hoje com Vera Marisa Regina Casério. Até o nosso próximo encontro.